Então, olá pessoal, vamos para mais uma aula de banco de dados. Dessa vez nós vamos falar sobre entidade, relacionamento e o conceito de herança. Então, como você sabe, o modelo entidade e relacionamento é formado por, obviamente, entidades e relacionamentos. Entidades são objetos do mundo real, de interesse de alguma aplicação, e essas entidades possuem atributos, que são propriedades que descrevem essa entidade. Também existem os relacionamentos, que associam duas ou mais entidades, tá? E sobre esses relacionamentos a gente pode especificar algumas restrições, né? De cardinalidade, um para N e M para N, ou de participação, total ou parcial. Herança, então o que é herança? Alguns de vocês já sabem, já conhecem esse conceito lá das linguagens de programação orientadas a objetos. Aqui, para nós, no modelo R, é um pouco diferente, então presta atenção, não é a mesma coisa, tá? E também é um conceito que foi adicionado depois ao modelo entidade e relacionamento clássico, tá? Então, para diferenciar, ele é chamado de EER, Extended Entity Relationship Model. Como é que funciona o conceito de herança? Então, você está lá montando o seu diagrama ER durante o projeto conceitual da sua aplicação e identifica que uma entidade pode ser, na verdade, dividida em subtipos, de acordo com atributos e relacionamentos específicos. Então, eu coloquei ali especialização de cima para baixo. Então, a partir de uma entidade, você define subtipos. Ou o processo contrário. Lá você identifica no seu diagrama ER várias entidades que na verdade possuem atributos ou relacionamentos em comum. E aí, a partir dessas entidades, você define uma superentidade, utilizando então o processo de generalização. Como assim, professora? O exemplo mais clássico, o mais clássico de todos de herança, é pessoa física e pessoa jurídica. Imagina que você está trabalhando para uma empresa que tem clientes. Esses clientes podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Aí você pode fazer então por especialização. Então a pessoa que é um cliente vai ser física ou jurídica, ou você pode fazer por generalização. Pega os atributos comuns de pessoa física e pessoa jurídica e define uma superentidade. Como é que fica no diagrama ER? Então aqui a gente tem a pessoa que tem os atributos comuns ali, identificador, faz aqui a especialização em física e jurídica com atributos próprios de pessoa física, atributos próprios de pessoa jurídica. Então, na pessoa física, a gente tem CPF, nome e estado civil, e na pessoa jurídica tem CNPJ. Veja, pessoas físicas não possuem CNPJ, possuem CPF. Pessoa jurídica possui CNPJ, mas não CPF. Então, são atributos diferentes, certo? Isso é o que define a especialização. CNPJ, razão social, setor produtivo e valor. E como é que funciona nas instâncias, né? Nas entidades? Algumas dessas pessoas serão também pessoas físicas e algumas dessas pessoas serão também pessoas jurídicas. Ou seja, em outras palavras, presta atenção, se você não está entendendo, agora é o momento. Toda instância de um subtipo é também instância do seu supertipo. Então, Jane Doe, que é uma pessoa, também é uma pessoa física, tá? Ou todas as pessoas físicas também são pessoa da superentidade. E a herança de tipo? Uma entidade de um subtipo tem todos os atributos e relacionamentos do seu supertipo. Então, todas as pessoas físicas possuem os atributos e os relacionamentos de pessoa. O mesmo para pessoas jurídicas. Em outras palavras, pessoa física, pessoa jurídica herda todos os atributos e relacionamentos da pessoa, tá? Muito, muito, muito importante, muito, muito, muito importante. Os subtipos pessoa física e pessoa jurídica devem definir seus próprios atributos e relacionamentos locais. Então, olha aqui esse diagrama, vamos ver se vocês entenderam. Aqui, então, imagina que
o cliente, a empresa, é uma imobiliária. Então, existem imóveis relacionados com pessoas, e pessoas podem ser física ou jurídica. Quantos atributos e relacionamentos cada tipo de entidade tem? Pense um pouquinho aí. Dá um pause no vídeo e pensa um pouquinho antes de passar para o próximo. A pessoa vai ter os seus 3 atributos e o seu 1 relacionamento com imóveis. Pessoa física que herda todos os atributos e relacionamentos de pessoa vai ter 6 atributos e um relacionamento. Pessoa jurídica, mesma coisa, só que vão ser 7 atributos e um relacionamento, certo? Agora, estude o seguinte diagrama. Pare o vídeo por alguns segundos para olhar o seguinte diagrama. Pergunta: qual a diferença entre pessoa e pessoa física? É um diagrama diferente do anterior. Qual a diferença entre pessoa e pessoa física? Não tem. Não tem diferença entre pessoa e pessoa física. Aqui é para deixar muito claro para vocês que as subentidades precisam ter atributos ou relacionamentos próprios, senão elas ficam iguais a super. Nesse caso aqui, a pessoa física não tem nenhum atributo próprio, não tem nenhum relacionamento próprio. Ou seja, do ponto de vista conceitual, ela é igual à pessoa. Nesse caso, essa modelagem, esse diagrama não faz sentido. Tá ali, ó, não faz sentido ter ambas, pessoa e pessoa física. Ah, professora, mas o nome é diferente. Não serve ter só o nome diferente. O conceito de herança diz que as entidades do subtipo herdam atributos e relacionamentos, mas elas precisam ser diferentes do supertipo. Senão, não tem por que ter a herança. Olha aqui o exemplo do livro do Elmasi Navati. Então, tem empregado, que é o supertipo, tá ali em vermelhinho, e tem 3 relacionamentos de herança. Como assim, professora? Herança é um tipo especial de relacionamento. Assim como as entidades podem ter vários relacionamentos com outras entidades, herança também. Então, aqui empregado tem 3 relacionamentos de herança. O primeiro relacionamento de herança está ali em verde. O empregado pode ser secretária, técnico e engenheiro. Alguns desses empregados, está ali o relacionamento no meio, podem ser gerentes. Se forem gerentes, vão poder gerenciar projetos. Projetos aqui eu não adicionei nenhum atributo para não confundir o diagrama, tá? E o outro relacionamento diz o seguinte: esses empregados podem ser assalariados ou horistas. E se são horistas, eles têm que obrigatoriamente pertencer a um sindicato. Então, o que acontece aqui? O empregado nas instâncias, né? O empregado, alguns deles vão ser secretária, alguns vão ser engenheiro, alguns vão ser técnico, certo? Assim como a gente define restrições para os relacionamentos normais, né? Cardinalidade ou participação, herança a gente também define algumas restrições. O primeiro tipo de restrição é disjunção, tá? Então, na disjunção, a herança pode ser, os subtipos, né, podem ser disjuntos ou sobrepostos, e tem também a completude, que é igual lá ao do relacionamento normal, pode ser total ou parcial. Então, combinando as restrições possíveis, a gente tem em uma herança, ela pode ser disjunta total, disjunta parcial, ou sobreposta total ou sobreposta parcial. Então, volta ao empregado. Vocês prestaram atenção ali que no meio da herança tem um D? Prestaram atenção nos diagramas anteriores? Esse D é de disjunção. O empregado pode ser ou secretária, ou técnico, ou engenheiro. E por que eu disse pode ser? Porque essa é uma herança parcial. Viram ali que o tipo de trabalho, essa herança, é uma linha simples, então ela é parcial. Então eu posso ter empregados que não são técnicos, não são engenheiros e não são secretários. Tá? Sobreposição é a outra possibilidade de tipo de herança. É um O ali no meio. Nesse caso, o que acontece? O mesmo empregado pode ser secretária e técnico ao mesmo tempo. Ou engenheiro e secretária. Sei lá, de repente os engenheiros têm uma secretária formada em engenharia. Tá, gente, é um caso aqui que não é real, tá? Mas tudo bem, é um exemplo didático. Segue comigo, segue comigo. Ou eu posso ter uma secretária que é técnico e engenheiro ao mesmo tempo.
O tipo de herança sobreposição permite isso. Qualquer combinação entre secretária, técnico e engenheiro, certo? O total ou parcial, volta lá para o exemplo completo, a gente tem que empregado é parcial, secretária, técnico e engenheiro, então eu posso ter empregados que não são nenhum desses três. Empregado é parcial com gerente, então eu tenho empregados que não são gerentes, mas é total com assalariado ou horista, tá? Então todo empregado é assalariado ou horista. Um outro conceito muito bacana de herança é o reticulado, tá? Aqui então eu tenho empregado, secretário, técnico, engenheiro, aquela coisa toda, igual ao exemplo anterior, mas aí eu criei um novo subtipo, gerente de engenharia. Esse tipo tem o quê? Herda de engenheiro, de gerente e de empregado assalariado. Então agora eu tenho um reticulado. Ah, então é o que na linguagem de programação se chama de herança múltipla. Gerente de engenharia vai herdar dos três supertipos, dos 4 supertipos, certo? Porque também é empregado. Olha que bacana. Em resumo, o que essa aula viu? O Extended Entity Relationship Model, o modelo ER estendido, que além de ter todos os conceitos do modelo tradicional, tem também o conceito de herança. Herança a gente pode definir por especialização ou generalização, e significa que os subtipos herdam todos os atributos e relacionamentos do supertipo. Muito, muito, muito importante. Falei lá para vocês, vou falar de novo. Subtipos precisam ter um diferencial em relação ao supertipo. Seja um atributo, um relacionamento, mas tem que ter algo diferente. Senão, não é uma herança válida, não é uma herança correta. Ampliando a discussão, pensa aí no mini-mundo da instituição de ensino que você está agora. Quais hierarquias de tipos podem existir? Reflita um pouco e tente esboçar um diagrama ER para consolidar todos esses conceitos que nós vimos, certo? Então, é isso, pessoal. Foi a aula de entidade e relacionamento, considerando apenas o conceito de herança, que merece aí um carinho todo especial na hora que vocês forem estudar e principalmente utilizar o modelo ER estendido. Até a próxima!